O Supremo Tribunal Federal divulga imagens inéditas das invasões ao plenário da Corte que ocorreram no dia 8 de janeiro. Os detalhes na reportagem de Berenice Leite. As imagens inéditas foram divulgadas pelo Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira. As gravações mostram os manifestantes se aproximando do Congresso enquanto a PM fazia uma contenção com viaturas e grades. Naquele momento, parte da Câmara e do Senado já haviam sido tomadas, mas nenhum manifestante havia ultrapassado a barreira em direção ao Palácio do Planalto e ao prédio do STF. Na sequência, a maioria dos agentes e viaturas deixa o local, restando poucos homens que não conseguiram conter os invasores. Um caminhão do tipo Centurion, capaz de disparar jatos de água, ainda permaneceu no bloqueio, mas sem ser acionado. Tem que fechar essa porta aí. As imagens mostram os vândalos cercando o STF. Muitos tentam quebrar as câmeras de segurança. Também é possível ver quando o grupo invade e depreda o plenário da Corte. As imagens captaram o momento em que 2 bustos de mármore da República e do magistrado Epitácio Pessoa são destruídos. Logo nos primeiros momentos do ataque, um grupo pega as togas dos ministros na antessala do Salão Branco, enquanto outro vândalo usa a mangueira de incêndio para danificar obras de arte e o plenário do STF. Ainda no plenário, houve uma tentativa sem sucesso de atear fogo nos livros dos ministros. São mais de 10 horas de gravação já enviadas à Polícia Federal. Para o ministro da Justiça, Flávio Dino, várias leis foram violadas no dia 8 de janeiro, incluindo a lei antiterrorismo. Nós temos ali um acervo enorme de crimes. Ou seja, não é por falta de norma que vai deixar de ocorrer a punição. Nós temos crimes contra o Estado Democrático de Direito, inclusive um crime chamado golpe de Estado, que está no Código Penal, no artigo 359 L e M. Nós temos danos ao patrimônio público, houve lesões corporais, então nós temos a incidência ali de várias normas. Na minha perspectiva, entre estas está a lei do terrorismo, por quê? De fato, há esse debate jurídico, quando a lei alude aos atos de violência, enfim, a inspiração, o motivo, a lei menciona preconceito, aí qualifica esse preconceito de raça, de sexo, enfim, e usa uma palavra que lá está no tipo penal chamada discriminação. Eu considero que a discriminação política, a discriminação ideológica está abrangida pelo crime. O diretor da Polícia do Senado, Alessandro Morales Martins, encaminhou ao interventor na segurança do Distrito Federal, Ricardo Capelli, um pedido de apoio em ações de segurança visando a cerimônia de posse dos novos senadores, que ocorre na semana que vem, e a abertura dos trabalhos legislativos, marcada para a próxima quinta-feira. No ofício, Morales solicita o reforço do policiamento ostensivo nas imediações do Congresso e outras providências que a Secretaria de Segurança Pública do DF julgar necessárias. Ele diz que as solenidades contam com projeção política, característica cuja sensibilidade foi incrementada em razão dos últimos acontecimentos ligados à invasão dos 3 poderes em 8 de janeiro. Segundo o ministro Flávio Dino, o esquema de segurança para a retomada dos trabalhos do Supremo e do Congresso será semelhante ao da posse do presidente Lula em 1º de janeiro. O terrorismo não é só físico, ele é também psicológico. E isso está ocorrendo. Agora, qual é a ansiedade geral em Brasília? Como será a posse dos deputados, senadores? Como será a abertura do ano judiciário? Isto não é compatível com a tradição brasileira. Nós somos um país democrático. E por isso você tem que enfrentar o extremismo, o terrorismo, com o nome certo e enfrentar com firmeza para não permitir essa implantação. 1º de fevereiro... na nossa avaliação, será igual ao 1º de janeiro, onde nós fizemos uma gloriosa posse presidencial em paz, com 30 vezes mais pessoas do que no dia 8. O que é que diferenciou o dia 1º do dia 8? Não foi a quantidade de pessoas, foi a vontade, a disposição, a intenção de quem estava presente e a atuação das forças de segurança, que no dia 1º de janeiro foi exemplar e no dia 8 de janeiro, infelizmente, pessoas maldosas, pessoas com más intenções, pessoas criminosas, fizeram a distorção ali do sistema
sistema de segurança e levou, infelizmente, a essa tragédia. A Polícia Legislativa do Senado identificou mais 23 pessoas envolvidas nos atos terroristas de 8 de janeiro que depredaram o Congresso Nacional. Os nomes serão encaminhados à Procuradoria-Geral da República. 39 pessoas já foram denunciadas pela depredação da casa. Nesta quarta-feira, a Procuradoria-Geral da República enviou ao Supremo Tribunal Federal mais 5 denúncias contra pessoas envolvidas em ato de depredação e vandalismo registrados no prédio da Câmara dos Deputados. De Brasília, Berenice Leite. Comentando as notícias do dia, conosco o Diogo Schelp. Diogo, bem-vindo. As imagens são estarrecedoras, essas novas imagens, e agora vem a preocupação com a posse no Congresso. Será que é uma preocupação necessária ou não, hein, Schelp? Bom dia, Tiago, Adriana, bom dia a todos. Sempre é uma preocupação, já deveria ter sido uma preocupação, por exemplo, no dia 8 de janeiro, já tinham ocorrido atos de violência anteriores por grupos associados a esses que invadiram o Congresso, o Planalto e o STF. A gente pode lembrar aqui o episódio do dia 12 de dezembro do ano passado, quando houve a diplomação de Lula e à noite houve atos de vandalismo pela cidade de Brasília, assim como a tentativa de explosão de um caminhão-tanque, né, no aeroporto de Brasília. Essas imagens agora novas que mostram principalmente aquela cena em que a tropa de choque da PM se retira do local, né, se retira daquele ponto onde poderiam fazer a proteção do prédio do STF, é realmente inexplicável. Se havia mínimas condições da polícia conter a multidão, deveria ter adotado essa medida. Por que aqueles veículos saíram daquele lugar? Por que o caminhão, que poderia usar métodos de contenção, não se valeu desses métodos? Com certeza, isso não é uma decisão unitária dos policiais que estavam no local. É preciso entender quem que deu essa ordem para essa retirada dos veículos. Sobre a questão que foi colocada pelo ministro da Justiça, o Flávio Dino, em relação a caracterizar esses atos como terrorismo, é realmente algo bastante estranho. Por quê? Não é preciso ter conhecimento jurídico, basta ter um pouco de interpretação de texto e olhar a lei e ver que ele faz um grande malabarismo argumentativo para defender essa ideia de que esses manifestantes violentos, vândalos, golpistas, como queira, possam ser enquadrados como terroristas. Quando ele fala que a lei prevê a questão de discriminação, essa palavra não está solitária no texto, ela está acompanhada dos termos raça, cor, etnia e religião. Está escrito discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião. Quer dizer, o ministro, ele tira do contexto a palavra discriminação para fazer valer essa ideia. E, além disso, né, no próprio artigo 2º da Lei Antiterrorismo, está escrito que ele não se aplica à conduta individual ou coletiva de pessoas em manifestações políticas. Quer dizer, a lei foi construída para excluir a motivação política da definição de terrorismo. E isso foi feito porque a esquerda, em 2016, os parlamentares de esquerda, não queriam que a lei pudesse ser aplicada aos movimentos sociais, como esse MST e outros. Então, eles é que deviam fazer agora uma autocrítica, porque eu concordo, essa motivação política deveria estar na lei, mas não está na lei por uma decisão, por um trabalho legislativo feito pelos próprios parlamentares de esquerda.